Vamos aprender o ponto baixo. Fez a correntinha, ficou top, linda, maravilhosa, cheirosa. Então vamos para o ponto baixo. Ponto baixo. O que nós precisamos primeiro? Exatamente, correntinha. Como que fazemos a correntinha? Vou fazer assim. Gente, acabei de lembrar. Esse jeito de fazer aqui, esse comecinho, foi minha avó que me ensinou, tá? Fez que grudou na minha cabeça. E eu acho mais prático. Mas eu, que acho mais prático, tá? Fazem do jeito que vocês acharem mais prático. Vamos lá, então. Correntinha. Vou fazer 10 correntinhas para poder fazer uma amostrinha para vocês, de ponto baixo. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O ponto baixo, ele exige que você faça uma correntinha para você subir. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha. Aí vem, no ponto anterior, caso essa daqui, eu vou enfiar minha agulha, laçar ela, puxar e ficar com 2 laçadinhas na minha agulha. A correntinha a gente já insta puxa. Se você fizer isso, vai ter o baixíssimo. Baixíssimo, ele é apenas para acabamento, se você quiser fazer um cordão, uma coisa do tipo. Mas, tipo, não é sempre que a gente usa ele. Pra terminar a carreira, a gente usa baixíssimo, tá? Mas o intuito aqui é baixo. Gente, uma dica muito boa, tá? Que tem gente que lembra, tem gente que não lembra. Então, eu vou lembrar pra vocês. Tenham sempre perto de vocês uma garrafinha de água, tá? Porque, tipo assim, normalmente, crocheteiras e tricoteiras têm o péssimo hábito de não tomar água, tá? Então tomem água, tomem bastante água. Por quê? Vocês vão ter que ficar levantando toda hora para poder ir ao banheiro. E isso é maravilhoso, porque mostra que vocês estão tomando muita água, tá? O rim de vocês agradece. Voltando à explicação. Minha rinite tá atacadaça. Nossa senhora. Tá, fiz aqui Aqui é a minha 10ª correntinha. Aqui é a minha correntinha que eu usei para me subir o ponto, tá? Então, já que eu usei para subir o ponto, eu vou entrar na minha 10ª correntinha, ou na correntinha anterior, vou laçar e não vou arrematar ela. Vou ficar com 2 pontinhos na minha agulha de crochê. Eu vou laçar de novo e vou puxar, matando os 2. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Vamos para o nosso segundo ponto baixo. Vou enfiar, introduzir a minha agulha na minha correntinha. Tanto faz vocês pegarem também, tipo, 2 ou só uma, tá? Não importa. A única coisa é que se vocês pegarem 2, ele vai ficar só com um elinho ali embaixo. Aí fica assim. É a mesma coisa. É ponto baixo do mesmo jeito, tá? Então, sejam felizes. De início, só quero que vocês aprendam. Então, de novo. Enfio a agulha, laço e puxo e fico com 2. 2. Vou laçar novamente e vou arrematar todos os meus pontos. Aqui temos o nosso segundo ponto baixo. O engraçado é que sempre vão ficar como se fossem correntinhas na parte de cima, do topinho do ponto. Eu acho particularmente bonitinho, tá? Mas vamos lá, continuando. Enfio, laço, fico com 2 laçadas na minha agulha, vou dar outra laçada e vou arrematar todos os 2, formando o meu ponto baixo. Gente, se vocês estiverem ouvindo um zoom, é porque eu estou gravando pelo meu celular e ele tem que ficar carregando, porque a bateria dele tá muito viciada. Então,
Eu vou tentar colocar alguma música bem baixinha, só pra poder, tipo, não ficar com ele sempre aparecendo, né? Mas, enfim, voltemos para a nossa aula. Então, eu vou enfiar a agulha, puxar, 2 laçadinhas, vou laçar minha agulha novamente e vou puxar arrematando os 2 pontos de uma vez. Então, eu enfio, laço e puxo, fico com 2 laçadas. Seguro eles e puxo, arrematando os 2. Então, puxa, fica com 2 laçadas, laça e mata os 2 novamente. Enfio e laço e puxo, todos eles de uma vez. Então, vamos repetir isso até acabar a nossa correntinha. Fizemos nossa primeira correntinha. Tá, o que eu vou fazer agora? Bom, agora você vai virar o seu trabalho. Tá vendo? Lembra que eu falei? Temos que... O que acontece? Por que precisamos daquela correntinha para poder subir, para poder iniciarmos a outra carreira? Porque se eu chegar aqui, ó, que a gente vai usar agora, como a gente não tem mais correntinha, vamos usar todos esses buraquinhos que tá do ponto de trás, tá? Então, se eu enfiar e fizer um ponto sem, ele vai ficar com essa queda, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Uma correntinha para poder subir, para ele ficar exatamente da mesma altura. Então, fizemos uma correntinha, agora vamos fazer o nosso ponto baixo. Veja que fica muito mais bonitinho, tipo, ele ficou do tamanhozinho certinho. E vamos dar continuidade. Enfia, pegando os 2, tá? Se você pegar só um deles, ele vai ficar tipo em relevo, tá? Não é isso que nós queremos agora. Nós queremos fazer com os 2. Aqui nós sempre vamos pegar essas 2 laçadinhas aqui. Então aqui vou pegar, vou fazer meu ponto baixo e agora eu vou pro próximo. Enfio no buraco, mas pegando as 2 laçadinhas. Tá vendo? Ó. Tô pegando as 2 laçadas. Puxo e termino meu ponto. Agora vamos até o final. Enfio, laço, puxo tudo. Enfio, laço, puxo, enfio, laço e puxo tudo. Uma coisa também, se vocês ficarem falando sempre o que vocês estão fazendo, é uma forma de vocês gravarem mais rápido, tá? Então, enfio, laço e puxo tudo. 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 Aqui temos o nosso último pontinho. Aqui ainda tem mais um pontinho. Então, nós vamos enfiar aqui. Lembre-se de pegar sempre os 2. Então, aqui terminamos o nosso último pontinho. Se você fizer mais um pontinho, ele vai criar uma barriguinha. Se por acaso ele não ficar retinho assim, ó, ele começar a criar uma barriguinha, tipo assim, uma barriguinha extra, é porque você tá com mais pontos. Você não tá mais só com 10 pontos, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Virar o nosso trabalho, fazer a nossa primeira correntinha para poder dar o tamanho e novamente, ó,
enfio pegando os dois e faço nosso ponto baixo. E vamos fazer assim até a outra carreira, ou até terminar a carreira. Esse daqui é o ponto baixo, tá? Vou terminar aqui. E o próximo que nós vamos aprender é o ponto alto. Então, treinem bastante esse daqui. Para quando vocês ficarem craque nele, vocês vão para o ponto alto. Ó, lembra que eu falei que tem o último ponto? Ele tá bem escondidinho, ele tá bem aqui, ó. Aí, ó, peguei as duas. Porque tá bem escondidinho, mas tá aqui, tem as duas pontinhas. Qualquer coisa é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo o que acontece quando a gente aumenta ponto? Eu aumentei aqui, ó. Na segunda carreira. Tem nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pra desmanchar é uma delícia, né? A melhor coisa que tem do crochê é desmanchar. Gente, uma coisa que eu vou contar pra vocês, que é a mais pura verdade. Não tenham medo de desmanchar. Por quê? Se sua peça tá errada, qualquer pessoa que sabe fazer, ela vai olhar e vai bater o olho exatamente naquilo ali que tá errado, tá? Então, vamos supor, deixa eu usar essa meinha aqui de exemplo. Tem essa meinha. Aí você errou um ponto aqui. Você tá já terminando, mas tem uma coisa errada ali. Eu, Thay, se a gente estivesse em uma aula, obviamente que eu veria isso mais cedo, né? Caso você me mostrasse. Mas assim, se você estiver terminando, eu vou pedir pra você voltar e desmanchar e começar novamente. Ah, mas eu perdi todo o meu tempo. Não é que você perdeu o seu tempo. Você vai aprender a fazer uma coisa direito, uma coisa perfeita, uma peça perfeita, tá? Pra vocês terem noção, eu tinha, eu acho que uns 7 anos mais ou menos, e eu tava aprendendo a fazer um tapete. Tapetezinho assim, beleza. Eu lembro que eu tava na 23ª carreira desse tapete, sabe? Ele era todo de ponto alto. E a minha professora, ela viu que eu errei, mas não falou nada. Lembrando que eu tinha 7 anos, né? Era uma criança, inocente. E quando eu já tava, tipo assim, na 48ª, já quase chegando em 50 carreiras do tapete, eu fui mostrar pra ela toda felizinha, né, e tal. Ela só chegou, pegou o tapete e falou assim, você errou aqui, ó. Aí eu, não errei não. Ela, errou. Tá errado aqui, ó. Pode desmanchar e começar tudo de novo. Gente, esse dia, o curso, a sala onde, tipo assim, a professora ensinava, tava lotada. Eu desmanchei esse trem chorando. Literalmente chorando. Tipo, cada ponto que eu desmanchava era uma lágrima. Na hora que eu terminei de desmanchar, que eu enrolei toda a linha de novo no cone e tal, e minha mãe olhando assim com dó, todo mundo com dó, e eu falei, por que você fez isso? Ela falou assim, pra ela não ter nenhum tipo de preguiça de ver que tá errado e fazer esse tipo, na próxima peça eu faço certo. Por que você já não faz nessa? Faz nessa? Pra que fazer na próxima? Entendeu? Então assim, gente, viu que tá errado? Desmanche, faz de novo. Vocês estão aprendendo, tá? Mesmo se for uma peça, já faz aquela peça
bonitinha, aquela peça certinha, aquela peça perfeita, tá bom? Então essa é a dica de ouro que eu dou pra vocês. Fiquei meio traumatizada? Fiquei meio traumatizada, mas acontece nas melhores famílias. Mas é isso. Vamos ver aqui onde que eu aumentei ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, eu sei o que foi. Era a primeira correntinha que eu ignorei ela. E acabei fazendo ela. Que ela tinha ficado muito pequenininha. Mas sozinha de 10, tá? Tem gente que pula o primeiro ponto também. Então, assim, as outras pessoas, se você for ver, tem gente que pula, tem gente que não pula. Eu gosto de fazer o primeiro pontinho. Então, voltando. Enfia, laça e puxa, fica com 2, laça e puxa tudo. Enfia, laça e puxa, laça e puxa tudo. Enfia, laça e puxa, laça e puxa tudo. Se você for canhoto ou você for destro, é do mesmo jeito, tá? Não importa se é canhoto ou destro. Enfia, puxa, enfia, laça e puxa, enfia, laça e puxa. Então é isso. Treinem bastante, tá? Fazem, sei lá, 10 por 10 para virar um quadradinho, entendeu? Porque se tem 10 correntinhas e você fizer 10 carreirinhas, aí vai virar um quadradinho, tá? Então façam. Aí, quando vocês terminarem esse quadradinho de 10 por 10, vocês fazem o quê? Desmancha e começa tudo de novo. Beleza? Vamos falar agora de ponto alto.